prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, por que as guerras? Por que os conflitos? Por que todas essas mazelas que existem na terra? Por causa do pecado, o mal que há dentro do homem. Então, quando a gente fala aqui das guerras, dos conflitos, não se assustem. A Bíblia já nos alertou acerca de tudo isso e nós temos aprendido nesse ministério, pelas Escrituras, o que é a natureza humana. E a Bíblia diz que Jesus também conhecia a natureza humana, ele não se deixava enganar por ela. Então, conhecendo o homem, a pecaminosidade do pecado, a natureza decaída do homem, nós também vamos conhecer, vamos ver isso no posicionamento e na ação dos estados. Amém? Então agora vamos entrar no globo terrestre. Há mais de 190 países no mundo que estão distribuídos em 6 continentes. Pelo Almanac Abril de 2015, ele considera 195 países. A gente vai pegar essa análise. Continente tem a Ásia, América, Europa, Oceania, Antártida e África. E se a gente for levar em conta alguns indicadores, como número de países, área, população e PIB, o que a gente tem de informação? Em número de países, a África está em primeiro lugar. Ela tem 54 países. Agora, na questão de área, população, área, extensão territorial. População e PIB. PIB é Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida em um determinado local, em um determinado período de tempo. Então, em área, população e PIB, em primeiro lugar está a Ásia. Todo mundo conseguiu identificar onde fica a Ásia? Está vendo a setinha? Aqui é a Ásia. Tem a maior área, a maior população e o maior PIB. E aqui é a África, que tem o maior número de países, 54 países. Deixa eu pular esses dados. Então, agora a gente vai fazer uma viagem, a gente vai lá para a Oceania. Ó. Vamos viajar. Chegamos na Oceania. A Oceania, geopoliticamente falando, não está envolvida em tantos conflitos, não está envolvida em conflitos muito relevantes na atualidade. São 14 países. O que a gente tem de interessante é que a Austrália e a Nova Zelândia são desenvolvidos e os demais são economias frágeis. A Austrália é que representa a liderança política e militar no continente da Oceania. Então a gente vai fazer uma outra viagem agora, vai lá para baixo. Ó, a gente saiu da Oceania e agora a gente está indo para a Antártida. O que a gente tem que saber da Antártida de interessante? É que a Antártida é uma porção de terra que está coberta por gelo. Esse gelo é água doce, corresponde a 70% da água doce que existe na Terra. Dados que a gente tem do Almanac Abril, talvez de 2015, e também um dado interessante que não há população, né? Nessa região, é uma região habitada por pesquisadores. Agora a gente vai sair da Antártida e vai lá para o Ártico. O Ártico, ele não é considerado um continente, mas ele tem um valor geopolítico, geoestratégico. Por que ele é importante? Porque há muito petróleo e gás natural nas profundezas das águas do Ártico. Acredita-se que corresponde a 13% do petróleo que existe no mundo. E os países ali próximos ao Ártico, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Dinamarca e Noruega, eles reivindicam o direito àquela região. Atualmente, a Noruega já extrai petróleo e gás natural dessa região. Agora a gente vai do Ártico para a África. Todo mundo conseguiu identificar onde fica a África no mapa mundi? Vamos para a África. Como a gente já falou, na África há 54 países. A África está dividida em 2 regiões. A África setentrional e a África subsaariana. Essa parte cinza no mapa, que eu estou passando a setinha, é a África setentrional. O que a gente tem que saber dessa região? São países que têm características similares aos países da região do Oriente Médio. E nessa parte de amarelo, bege, marrom, nessa região abaixo, é a África subsaariana, né? Características gerais dessa região: população de maioria negra, muita pobreza, muitas doenças, e há muitos casos também, países ali que estão em primeiro lugar no índice de pessoas com vírus da AIDS. Em relação a esse continente, o que eu tenho que saber dentro da geopolítica? O que há de importante na África? Na África, há 10% das reservas mundiais de petróleo, enormes riquezas minerais no seu subsolo. Então, há muita extração de diamante, ouro. É um continente estratégico.
Em relação aos países na África, desses 54, geopoliticamente falando, quais mais se destacam? A Nigéria é o maior exportador de petróleo e é a maior economia no continente. E na Nigéria é uma ação muito forte de um grupo terrorista chamado Boko Haram. Eles trabalham contra todo e qualquer ensino que eles consideram ocidental e eles recentemente sequestraram meninas, vendem para a questão da exploração sexual, então é um grupo extremamente violento. Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África e 15% do petróleo da China vem de Angola. Níger possui vastas reservas de urânio, situadas no norte. E a França tem minas de urânio no país. E por que é interessante saber isso? A França, só um adendo, a gente vai depois ouvir sobre a França lá na Europa, mas só para acrescentar uma informação, a maior parte da energia que ela utiliza é energia nuclear. Por exemplo, a energia nuclear ela pode ser trabalhada para fazer a bomba nuclear ou para meios pacíficos. O que seriam esses meios pacíficos? Produzir energia elétrica e coisas do tipo. Então, a França, a maior parte da sua energia vem da energia nuclear, que pode ser extraída a partir do urânio ou... O outro eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Amém? Um outro país para a gente saber, Moçambique, é o quarto maior produtor mundial de gás natural. A África do Sul, ela tem ela tem uma forte economia, não é a maior, mas é uma das maiores da África, e ela desempenha um papel de líder naquela região. Então, ela vai trabalhar fazendo essa mediação de conflitos. Um aspecto muito importante, por que a África, nessa análise geopolítica que nós estamos fazendo, por que a África é tão importante? Os olhos da China estão sobre a África. A China aumentou, nesse último século, ela tem relação com 30 países da África, relações comerciais. Nesse último século, essas relações aumentaram, fazendo essa análise, em 20 vezes do que ela tinha no século anterior. Então, a China é o país no mundo que mais utiliza energia. Ela utiliza a maior parte de energia a partir do carvão, mas também utiliza o petróleo. Cerca de 20% da energia da China vem do petróleo. Então, se ela não obtém toda essa quantidade desse petróleo, ela vai trabalhar para conseguir onde? Fora. E uma das regiões que ela obtém o petróleo é da África. E como que faz? Ela investe em estrutura, ela investe na estrutura dos países africanos e, em troca, recebe o petróleo e o gás natural. Então, a gente acabou de sair da África, a gente vai fazer uma outra viagem. Estamos partindo em direção à América. Todo mundo consegue ver a América? Estou passando a setinha. Toda essa parte que eu estou passando a setinha corresponde à América. A América ela está subdividida em 3 partes. Aqui é a América, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. América do Norte. Quais países compõem a América do Norte? Canadá, Estados Unidos e México. Por que é tão importante a América na análise geopolítica do mundo hoje? Porque na América está a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. Então é um continente extremamente importante na análise geopolítica, porque é a maior potência em poderio bélico, em poderio econômico na questão da difusão da sua cultura, são os Estados Unidos da América. O Canadá faz fronteira aos Estados Unidos, é o segundo maior país em extensão do mundo, uma economia desenvolvida. Agora, analisando os Estados Unidos da América, é uma hiperpotência mundial. O que isso quer dizer? Pela análise de estudiosos da área, hiperpotência vai ser aquela potência que ela vai estar em primeiro lugar nesses 4 âmbitos aí. Na questão da economia, o poder bélico, a difusão da sua cultura e vai ter o idioma global. Então, o idioma global, atualmente, é qual idioma? O inglês, e ele é a língua materna, a língua oficial da hiperpotência mundial, que são os Estados Unidos da América. Além disso, o país que mais difunde a sua cultura por meio de músicas, filmes, séries e tantas outras coisas também são os Estados Unidos da América. Além disso, a maior potência bélica. O que isso quer dizer? O maior poder militar. Questão de exército, marinha, aeronáutica, o mais poderoso no mundo. Em primeiro lugar, nesse ranking é quem? Os Estados Unidos da América. E a sua economia, pelos dados que nós temos até 2015, ele tem o maior PIB mundial. Então, ele está em primeiro lugar na sua economia. E, além disso, o dólar, que é a moeda dos Estados Unidos da América, é o que a gente chama do padrão monetário internacional. O que isso quer dizer? Todas as transações internacionais são feitas a partir do real.
Não, a partir do dólar. É o padrão monetário internacional. Então, o continente americano é muito importante porque os Estados Unidos da América, a hiperpotência mundial, está nesse continente. Agora, sobre a questão, outros aspectos geopolíticos dos Estados Unidos da América. A partir do 11 de setembro, o que foi o 11 de setembro? 11 de setembro foi um ataque terrorista. Ele foi orquestrado e realizado pelo grupo Al-Qaeda, liderado pelo terrorista Osama Bin Laden. Esse foi no dia 11 de setembro do ano de 2001. E como que foi? Teve esse ataque terrorista, destruíram as torres gêmeas, chamadas de World Trade Center, e também atacaram uma parte do Pentágono, e nesse ataque morreram mais de 3 mil pessoas. Então isso foi um ataque diretamente no coração dessa nação. Por quê? Eles são uma nação que trabalham para o bem da sua população, que difundem princípios de democracia, igualdade, liberdade. Então esse ataque, uma vez também que eles são patriotas, buscam defender aquilo que é deles, então isso atingiu o coração dos Estados Unidos da América. Então a partir desse momento tem uma mudança geopolítica no mundo. Qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos da América agora? Vai vir uma política chamada de luta contra o terrorismo, também chamada de doutrina Bush. O que seria essa luta contra o terrorismo? O presidente, naquele período, o George Bush filho, ele fala que agora todo e qualquer país, grupo terrorista que apresente ameaça aos Estados Unidos da América, ele iria intervir unilateralmente e preventivamente. Ou seja, se coloca em risco a minha população, o meu povo, o meu país, eu vou agir, eu vou intervir. Ele agiu no Iraque, agiu no Afeganistão. Então, a gente observa nesse aspecto uma mudança da geopolítica mundial e uma ação mais direta dos Estados Unidos nessa luta contra o terrorismo. Além disso, o presidente Bush, ele também vai falar sobre um eixo do mal. Ele fala sobre 3 nações, 3 estados no mundo que eles trabalham financiando o terrorismo. E além de financiar o terrorismo, eles trabalham produzindo armas que têm poder de destruição em massa. Seria, na época, ele alegou que era o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Trazendo agora para uma geopolítica um pouquinho mais atual dos Estados Unidos da América. O presidente Obama, ele apresentou um caráter mais flexível. Então, com a ação dos Estados Unidos, a política externa norte-americana ficou um pouquinho mais frágil. E ele perdeu um pouquinho de credibilidade no contexto internacional. O que isso quer dizer, missionário? Ele não passava segurança para os seus aliados. Imagina, a maior potência mundial, mas os seus aliados vinham como um pouco omissa, impotente, um pouquinho devagar na ação. Agora, com a ação do atual presidente, Donald Trump, a gente observa que já é uma política externa mais direta, mais objetiva e mais clara naquilo que tem como princípio. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre os Estados Unidos da América. Fala um pouquinho para o irmão que está ao seu lado, o que ele está conseguindo absorver até agora sobre a geopolítica mundial. Tá todo mundo entendendo? Então vamos voltar aqui para a América? Agora a gente saiu da América do Norte. Tá bom. E a gente foi para a América Central. Na América Central tem 20 países, mas o que nós listamos como mais relevante no contexto atual, Cuba, por ser a única nação comunista das Américas. O que seria o comunismo? É um pensamento, uma ideologia avessa ao pensamento norte-americano. Então, vai contra a liberdade, vai contra a igualdade. A ditadura é a regra, é a lei, de maneiras, numa explicação bem geral, bem ampla, né? Então, Cuba é a única nação comunista das Américas, então fica um ponto geoestratégico no continente americano. E o Panamá, ele também é importante, porque nele tem esse canal do Panamá. Dá para ver essa linhazinha azul? Esse canal, ele vai ligar o Oceano Atlântico aqui ao Oceano Pacífico. Ele é uma rota muito importante na área comercial. Agora nós vamos para a América do Sul. O que nós temos de interessante na América do Sul? São 12 países na América do Sul.
A Bolívia tem a segunda maior reserva de gás natural da América do Sul. E a Venezuela, ela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Isso é um dado que a gente tem de 2016. E, além disso, na Venezuela agora está uma crise muito grave, uma crise política, e o atual presidente, Nicolás Maduro, ele apresenta um discurso anti-americano. Então, também é um ponto geoestratégico para a gente analisar aqui na América. O Brasil, de maneira geral, na questão geopolítica, o Brasil ele não é tão relevante no contexto internacional. Ele não tem um papel de muita força. Mas o que a gente tem para passar de informação? O Brasil ele tem muitas riquezas naturais, ele é muito extenso, um país continental. Ele controla a desembocadura do Atlântico, é toda essa parte aqui que eu estou passando a setinha. E, além disso, nós temos o saliente nordestino. O que seria o saliente nordestino? É esse pontinho aqui do Brasil, no Nordeste, que é bem próximo da África. Se a gente for pegar todo o globo juntinho, o saliente nordestino ele é um ponto geoestratégico em questões na defesa dessa parte do Atlântico. Então, nós analisamos, só para fazer uma revisão de tudo antes da gente entrar na Europa. A gente analisou aqui um pouquinho alguns conceitos sobre a geopolítica. A gente viajou em alguns continentes. A gente foi para a Antártida, para a Oceania, para a África. A gente passou pela América. A gente foi lá no Ártico, que não é um continente, mas é importante. E agora a gente vai fazer uma outra viagem. A gente vai para onde? Para a Europa. O que tem de interessante aqui na Europa? É considerado o berço da civilização ocidental. Ela está dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa Ocidental é essa parte amarela, marronzinha, ocidental, e a Europa Oriental é essa outra partezinha aqui. Só uma observação, tem alguns países que eles são considerados ao mesmo tempo da Europa e da Ásia. Então não fiquem assustados se os senhores virem a Turquia e a Rússia na Europa e depois virem de novo na Ásia. Elas são consideradas dos dois continentes. Europa Ocidental, de uma maneira geral, bem objetiva, o que a gente viu de pontos que agem, que podem trabalhar numa instabilidade na Europa, né? Questão dos conflitos, porque são muitos países pequenos, muitos conflitos. E também uma outra observação, são muitos os conflitos no mundo, a gente não vai conseguir analisar um por um, porque são muitas nações envolvidas, muito conteúdo histórico. Mas na Europa, analisando a Europa Ocidental de uma maneira geral, quais são os maiores pontos de tensão dentro da Europa? Os maiores pontos de conflito? Um aspecto são os movimentos separatistas. A gente ouviu um pouquinho aqui com o pastor sobre as guerras. Então tem unificação e tem país perdendo território. Unificação, perdendo território. Tem guerra, sempre vai ter essa mudança nos mapas. E o que a gente observa? Dentro dos países da Europa, de muitos países, há muitos movimentos separatistas. O que isso quer dizer, missionária? Dentro deles, grupos querendo se emancipar da autoridade máxima. Então, eu quero ser um outro Estado, eu quero estar separado de vocês. E nisso, muitos conflitos e muitas mortes. Mas, atualmente, na geopolítica atual da Europa, o que tem sido o maior motivo de medo, de terror, de temor e de instabilidade dentro da Europa é o crescente terrorismo. E um dado que a gente tem, o que tem acontecido na Europa, muitos cidadãos nascidos da Europa, mas que são descendentes de muçulmanos, eles estão se deslocando, além de fazer atentados terroristas dentro da Europa, mas estão se deslocando da Europa e indo lutar em países do Oriente Médio. E qual que é o temor dos europeus, segundo os estudos que nós fizemos? Que essas pessoas voltem desses países do Oriente Médio ainda mais violentos e implantando uma violência ainda maior do que já há na Europa por parte de grupos terroristas e atentados terroristas. Então, para a gente guardar aqui na nossa mente, para que não haja nenhuma dúvida, né? Quais são os maiores pontos de tensão e de instabilidade dentro da Europa, a Europa Ocidental, movimentos separatistas e o crescente terrorismo. Amém? A gente vai agora... também falar disso. A França é uma potência nuclear na Europa Ocidental. A Noruega
A gente falou dela quando falou lá do Ártico. Ela é o 10º maior produtor de petróleo e o 3º maior exportador de gás natural. O Reino Unido, que é composto por Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Suécia, é uma potência nuclear e é o maior aliado militar dos Estados Unidos da América. Dentro ali da Europa Ocidental, além daqueles pontos de instabilidade, a gente listou esses 3 estados que têm algum tipo de relevância na geopolítica atual. Indo para a Europa Oriental, qual é o maior ponto de tensão na Europa Oriental? Fala para o seu irmão, com certeza é a Rússia. Então, aqui a gente entra em um conflito muito sério. Por quê? Porque acredita-se que todos esses conflitos envolvendo a Rússia, né, não sendo controlados, eles podem sim desencadear, acarretar numa 3ª Guerra Mundial. Né? E alguns dados gerais aqui da Rússia antes de entrar nos conflitos. É o maior país em extensão territorial no mundo. Ele é o maior produtor de petróleo no mundo. E aqui a gente vai estabelecer aqui 2 diferenças. Ser produtor de petróleo é diferente de ter as maiores reservas de petróleo. Ele produz o petróleo, é medido por milhões de barris por dia. Mas o país conhecido atualmente que tem as maiores reservas de petróleo é a Venezuela. Mas de produção, que produz, que extrai, que utiliza esse petróleo, tem sido a Rússia, porque ela tem uma produção de 10,49 milhões de barris de petróleo por dia. Um dado do ano de 2016. E ela possui a 6ª maior reserva mundial de petróleo conhecida. Pode acontecer de descobrir um outro país que tem uma reserva maior. Mas atualmente conhecida, a 6ª maior reserva de petróleo é da Rússia. A Rússia é um gigante militar e político. Lembra que a gente falou que os Estados Unidos está em primeiro lugar na questão política? Na questão militar, perdão? Poderio bélico, armas, armamento. A Rússia, um dado, né, foi um ranking que foi feito no ano de 2016 também, ela é considerada a 2ª em poderio bélico e militar no mundo. Então, depois dos Estados Unidos, em primeiro lugar, vem quem nesse panorama, nesse tabuleiro geopolítico do mundo? A Rússia, em segundo lugar, com o maior poderio militar e político, poderio bélico do mundo. É uma nação que possui armamentos nucleares, bomba nuclear. Acredita-se que ela possua 7.500 ogivas nucleares. E o que a gente observa atualmente? A gente ouviu um pouquinho sobre a Rússia perdendo alguns territórios depois da guerra. Então a Rússia era grande, ficou menor. E o que a gente observa nessa região? Vou pegar um mapinha aqui. Ó. Não, esse mapa... Amém. A gente vai falar então. Tem a Rússia, imagina a Rússia aqui, no mapa. Aqui são os países do leste... Não, eu estou de frente para os senhores, só desse lado. Aqui são os países do leste europeu. Esses países, antes, essa ação muito intensa com a Rússia, então, o que tem acontecido atualmente? Né, eles estão muito próximos do Ocidente, então estão um pouquinho, divergindo um pouquinho, se distanciando dessa aproximação com a Rússia. Tanto que tem países que atualmente já estão na OTAN, que antigamente eram mais próximos à Rússia, então está havendo um distanciamento. A Rússia enxergou isso como uma ameaça. Por quê? Ela imagina, ó, eu estou aqui nessa região. Tem vários estados, países pequenininhos aqui ao meu redor, que estão muito próximos dos Estados Unidos da América e de uma ideologia que eu sou contrário. Então, como que ele enxerga isso? Como uma ameaça. Estão tentando ocidentalizar a minha região. E como que o atual presidente da Rússia, o Vladimir Putin, como que ele reage diante disso? Eu não vou aceitar. Não aceito essa ação americana, essa ação dos Yankees, essa ação norte-americana na minha região. Então vai ter uma reação. E ali ele vai buscar aumentar sua zona de influência nesses países dessa região. Então a gente vê a Rússia agindo ali na Geórgia e outros países da região querendo ampliar sua zona de influência. Mas qual é o ponto mais crítico e mais perigoso dessa região? É a Ucrânia. Por quê? Estão vendo aqui onde estou passando a setinha? Aqui é a Rússia. E aqui de verde é o quê? A Ucrânia. A Ucrânia já foi da Rússia,
separadas atualmente, então é um outro estado nacional. E a Crimeia, dá para ver aqui onde estou passando a setinha? É uma península, ó, aqui de branco, a Crimeia é uma península que ela, oficialmente, ela pertence à Ucrânia. Ela foi cedida pela Rússia há muitos anos para a Ucrânia, a Rússia cedeu. Como se deu isso? Ela cedeu essa península e, além disso, a Ucrânia devolveu armamentos nucleares, armamentos que ela tinha da época da União Soviética, devolveu para a Rússia. Então, até aí tinha um acordo. Só que a Crimeia, ela é estratégica para a Rússia. Por que ela é estratégica? Tá vendo esse ponto aqui, vermelhinho? Sebastopol, não sei se essa é a pronúncia, mas Sebastopol, aqui é um porto. A gente sabe que nessa região, as águas são muito o quê? Frias. Então, mares com águas muito frias, congelantes, dificultam a navegação. Então, isso vai atrapalhar tanto na questão econômica, quando vai transportar mercadoria, na questão do comércio, mas também na questão militar, o transporte dos navios, essa movimentação. Então, como a Crimeia se torna uma região geoestratégica para a Rússia, o que a Rússia faz em 2014? Não estou nem aí com a ONU, não estou nem aí com o que vão falar, a Crimeia é minha. E a Rússia vai lá e anexa a Crimeia. Então, ali é um ponto de extrema tensão. Muitas mortes, muita guerra, muita luta, muitos conflitos. A ONU se posicionou totalmente contra esse posicionamento da Rússia, mas os líderes, a Rússia, não se importaram. Eles falaram, entrei e a Crimeia é minha e ponto final. Tanto que um líder político da Ucrânia chegou a falar que a Rússia estava querendo começar uma terceira guerra mundial com esse posicionamento dela. Então, se a gente for destacar tudo que a gente já ouviu até agora, um ponto de muita tensão que pode desencadear uma terceira guerra mundial é esse ponto da Rússia e o seu relacionamento com esses estados ali no leste europeu. A gente dá um zoom nessa região da Ucrânia e da Crimeia. A Rússia, inclusive, a gente viu aqui no vídeo, está construindo uma ponte aqui nessa região, ó. É o Estreito de Kerch. Nessa região ela constrói uma ponte. Por quê? Tendo essa ponte, é um meio dela chegar na Crimeia sem ter que fazer o quê? Que dar a volta e passar pela Ucrânia, porque já tem muita hostilidade com a Ucrânia. Então, tendo essa ponte construída, pode ser deslocada da Rússia para a Crimeia, da Crimeia para a Rússia, de um extremo da Crimeia até chegar na Rússia, em cerca de 24 horas, levando toda a questão militar, armamento, fazendo toda essa transição, esse deslocamento. Então, aí a gente volta para o que a Bíblia diz, para o que as Escrituras dizem, né? Quando ouvirmos falar das guerras, dos rumores de guerra, toda uma tensão internacional, uma tensão mundial, é para a gente lembrar que são os sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se concretizando. Então, não esquecer, nós temos a visão do alto. Então, tendo essa visão, sabendo que está próxima a volta de Jesus, qual deve ser a nossa posição hoje? Fala para o seu irmão, se encha mais do Espírito Santo. Seja mais cheio do Espírito Santo. Voltando para a igreja filial, ajuda o pastor, se coloca à disposição. Nós temos pouco tempo, Jesus está voltando, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar alma, tem que evangelizar, tem que financiar a obra, ajudar o nosso pastor, financiar a obra da igreja, né? Realmente botar a mão no bolso e ofertar. Então, nessa última hora, nós temos que fazer a diferença. Os sinais estão claros, o nosso Senhor ele está voltando. Amém? Deram 40 minutos. 40 minutos, Leonardo. A gente volta para complementar, tá bom, gente? Eu tenho uma pausa, amém? Aí toma um café ou vai no banheiro, né, conversando, ou fica sentado aí conversando com quem está ao lado. É só uma pausazinha, tá? E dizer que as irmãs que preparam a cantina ficam muito alegres, porque elas preparam com o objetivo de servir todos vocês e em consumindo, estão contribuindo com a obra de Deus.